I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Beleza, pessoal? Olha aí. Vocês viram no início aí que tá acontecendo aqui, né? Tá se criando nosso jipinho. Legal, né, gente? Vou mostrar para vocês agora o que eu fiz aqui, que tinha coisas que eu comecei a fazer, elaborar, mas eu só ia finalizar depois quando a gente começasse a montagem final. E agora eu vou mostrar para vocês. Só que antes disso, pessoal, se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscreve lá, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, que a gente está fazendo isso aqui tudo para vocês, para mostrar para vocês o que a gente está sofrendo para mexer, o que a gente está modificando. Olha, tem um monte de coisa que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando mostrar o máximo para vocês. Tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês aqui o que foi feito, talvez até esclarecer alguma dúvida de alguém que não perguntou ainda, mas pode ser que tenha perguntado um tempo atrás, eu não lembro. Mas vou mostrar para vocês aqui. Vamos começar por aqui. Vou começar antes de uma coisa que é importante. Que esse Jeep, quando ele tinha o feixe de mola original, ele era tão duro, que a gente sentava nele na direção e não se mexia. E agora eu vim aqui, um momento, eu estava fazendo alguma coisa aqui e fiz isso aqui, ó. Tem suspensão. Antes não tinha. Não mexia nada, só mexia os pneus. Way back a year ago. Gente, olha só, eu vou mexer aqui na suspensão. Agora ele está sem motor, ele está leve. Eu tirei o amortecedor para dizer assim, mas o amortecedor segura. Não, aqui não tem amortecedor, só está na mola. Eu vou mexer na mão aqui, só o meu peso aqui, ó, dos braços. Olha só, isso que vocês estão vendo aqui é os pneus. É só os pneus. Consegue pegar o pneu de lá? Olha só, essa suspensão que tu está vendo aqui, vocês estão vendo, é só os pneus. E nada mais. A mola não está se mexendo. Olha aí. Não tem mola aqui movimentando. E eu vou subir agora aqui em cima, com o meu peso, 90 e pontinhos, 92, 91, não sei, mas é mais ou menos isso. Ó, começou a mexer um pouquinho. Muito pouco. Aquela não está mexendo porque ela está enforcada, né? Está sem peso, o chassi é completamente torto. Mas é isso, ó. E agora ele tem molejo, como diz. Ó. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Mas vou mostrar para vocês agora aqui. Deu de conversa e vou mostrar. Olha só, gente. Como eu falei para vocês, se inscrever no canal e dar uma olhada na playlist lá, que tem bastante vídeo para trás e tem isso que eu fiz aqui. Mas agora, como eu estou finalizando, eu vou mostrar para vocês de novo. Os coxinhos do motor, da parte frontal, eu fiz todos em poliuretano. E eu fiz ele baseado no coxinho redondo, que saiu em alguns Jeeps rurais, que saíram com esse coxinho redondo. Eu acho que é os mais antigos um pouco. Esse aqui é 62, eu acredito que foi antes. Mas aí, como é que eu fiz aqui o coxinho? Poliuretano, e embaixo também tem poliuretano para ele poder ficar flutuando só no poliuretano. Poliuretano embaixo e poliuretano em cima. Nos dois lados a mesma coisa. Gente, fica bom o poliuretano? Não acaba mais.
O poliuretano ele é muito resistente, ele resiste óleo, resiste tudo. Ele é muito resistente a essa parte corrosiva, a parte que apodrece ele. Um coxinho de borracha, ele pegou óleo e ele vai se apodrecendo. O poliuretano não tem problema. Só que ele tem uma desvantagenzinha pequena. Para um motor gasolina é insignificante, mas para um motor diesel é impossível, gente. Ele fica um pouco mais rígido. Por mais que a gente deixe ele mais fino, que a gente faça uns furos internos nele para ele ficar mais macio, ele ainda é mais rígido que a borracha um pouco. Por quê? Esse poliuretano que eu estou usando é o 90 Shore de dureza. Existe mais macio, só que é mais difícil de conseguir. Mas existe. Se por um acaso for fazer um de poliuretano e quiser mais macio, aí tem que pegar 80 Shore, 70, para ficar mais macio. No nosso caso, a gente está usando 90. Para motor a gasolina, funciona bem. Tanto que em carros de arrancada, carros de corrida, a maioria é poliuretano. Por motor a diesel, não vai que é ruim. Fica muito vibrador. Arranca obturação, arranca óculos da cabeça, arranca até lente de contato. Vibra demais, gente. No motor diesel vibra demais. Então, poliuretano, esquece. Agora a gente vai ali na parte da caixa, que a gente fez de poliuretano também. Deste lado, poliuretano. Na parte de baixo a mesma coisa que lá na frente, só que a borracha eu fiz um pouco menor. A parte do poliuretano um pouco menor. Neste lado de cá, gente, a mesma coisa. O antitorção aqui, poliuretano também. E o outro de baixo lá, poliuretano. Tirei aquela base. Aqui atrás eu vou dizer para vocês. O sistema original de borracha, que é uma placa com uma borracha inteira, é duro, tão duro quanto o poliuretano. Então o poliuretano aqui não vai mudar quase nada, porque aquilo é muito firme. O antitorção já é um pouco mais macio, mas aqui o poliuretano vai servir também para o propósito. E aqui geralmente a gente tem, a maioria, né, tem vazamento na caixa de tração, às vezes chora um pouquinho de óleo, e ali lava tudo de óleo. Então o poliuretano eu sei que se vazar um pouco de óleo ali, ele não vai apodrecer. Isso eu garanto para vocês, o poliuretano não apodrece com óleo. E aqui, como vocês estão vendo, né? Vou mostrar isso aqui para vocês agora, que esse aqui são os coxinhos da carroceria, que eles são de poliuretano também, só que esse aqui é comprado pronto. Eles vendem esse poliuretano amarelo, até ele tem uns furinhos aqui para dar um pouco mais de elasticidade nele. Só que eu fiz uma alteraçãozinha nele, eu fiz um leve convite, ó, de 3 milímetros de altura e 21 de diâmetro, que eu fiz ele encaixar aqui no chassi, ó. E aqui por baixo depois vai mais um taquinho de poliuretano para ele tirar a vibração da carroceria. Ele vai ser tipo um isolante da carroceria. Então o parafuso vai conseguir dar uma vibrada. Adianta, é melhor um pouco? É melhor que arruela direto na chapa. Com a borrachinha embaixo é melhor, porque vai tirar um pouco a ressonância. Aí a mesma coisa eu fiz em todos. Aqui ficou legal. E agora o que eu vou fazer, gente? A gente vai colocar os cardãs que vocês estão olhando, ó. O que está faltando para a gente colocar a carroceria em cima? Só os cardãs, gente. Então vocês ficam ligados aí, que a gente vai botar esses cardãs e vamos ir para o próximo passo. Tá bom, gente? Aproveita aí, já se inscreve lá e ativa o sininho, que a gente vai fazer aquele ligeirinho. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not... Olha aí, pessoal. De pertinho agora aqui, ó. Cardãs no lugar, cardã dianteiro, cardã traseiro, já engraxado, prontinho para rodar.
Aqui, gente, eu peguei o mesmo tubo original que tem aqui, que é tipo um suspiro, e soldei um tubinho, um espigãozinho para me encaixar uma mangueira aqui pro suspiro da caixa de tração. Aí depois a gente vai ter que bolar um suspiro na caixa do Chevette. Que a caixa do Chevette, o suspiro, ela não tem um duto para suspiro especificamente. O suspiro dela é na palanca, é na coifa da palanca. Então eu quero ver se eu isolo a coifa da palanca, depois a gente vai ver isso, e fazer um tubinho também para botar uma mangueira. Aqui a gente finalizou então. E lembrando então aí, pessoal, vocês viram aqui que tem um monte de peça da DAP Brasil, né? Nossa parceira do canal. Quem quiser, tem cupom de desconto em todo o site da DAP Brasil, de 5%. O nome do cupom é MODIFICA5, tudo maiúsculo. Aí vocês podem ir lá aproveitar um descontinho, sempre é bom, né? Sempre ajuda. Então aqui, pessoal, vocês já viram que o próximo passo que a gente vai tomar, já dá para ter uma noção. Então fica ligado aí no próximo vídeo, que vai ter novidade. Até mais! Way back a year ago,